Vasco continua buscando no mercado opções para reforçar o seu time. Camisa 9 ainda é uma opção. Vamos falar sobre a procura por Richarlison e outros jogadores que vêm sendo oferecidos ao Vasco. Já na zaga, o Vasco busca uma opção de maior confiança depois de acertar com Lucas Freitas para um jogador tarimbado e que segure a pressão de vir para um ano depois do Vasco ter 2 anos com defesas muito vazadas. Isso e muito mais a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Também vamos falar sobre o perfil de contratação do Gigante da Colina. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente. E curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, já te convido a se inscrever, a dar uma moral, a compartilhar bastante os nossos vídeos. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. Então, vem fazer parte da nossa família. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco já tem um técnico, o Fábio Carille, e já começa a desenhar com o Fábio Carille uma formação de elenco e também analisando as opções que tem hoje dentro do seu próprio elenco para poder o Carille decidir como será essa montagem juntamente com o departamento de futebol do Vasco, com o scout do Vasco. O Vasco já tem nomes mapeados, outros nomes que foram indicados pelo Carille. E a questão é o seguinte: primeiro, jogadores que estão saindo. O Galdames tem um princípio de acerto com o Independiente. O Rojas negocia com o Olímpia, que não conseguiu o Capasso e que busca a contratação aí de Rojas, que pode ser mais um a chegar aí no Olímpia. Mais um que está deixando o Vasco da Gama. O Vasco ainda não definiu as situações de Emerson Rodrigues, de Maicon, entre outros jogadores. Mas o clube continua buscando jogadores para reforçar. Como eu já falei, tem nomes, vários nomes que estão no CT de scouts, no setor de scouts. O Vasco hoje tem aí olhado bastante para jogadores que têm deixado o mercado de uma forma livre. Por exemplo, olho no zagueiro que está livre aí agora, o Jesus Murillo, que é jogador da MLS, jogador muito forte, um zagueiro, está ficando livre no mercado. Também bom observar esse jogador, que pode ser um jogador que apareça por aqui. E alguns jogadores são oferecidos ao Vasco. É o caso de Frederico Girotti, jogador do Tajeres. O jogador não foi somente oferecido ao Vasco, mas também oferecido a outros clubes do futebol brasileiro. É um jogador de 1,90 m. Ele foi formado no River Plate. Ele joga aí no Tajeres e busca novas opções no mercado. O Girotti, que no meio do ano teve uma lesão, é tido aí como um dos grandes nomes, né, uns nomes promissores do futebol argentino. Na atual temporada ele fez 38 jogos e fez 9 gols e tenta aí entrar no mercado diferente. Já chegou inclusive a ser cogitado em clubes fora do Brasil. Esse jogador foi oferecido e ele já era um jogador que estava na lista do Vasco lá quando o Ramon Dias era o técnico do Gigante. Olhava com bons olhos aí o Girotti, tanto é que no Corinthians hoje ele é também um cara especulado. Outro jogador que o Vasco buscou também, e aí já é uma mudança de característica do que o Vasco busca no mercado. O Vasco tem buscado jogadores livres, mas se o Vasco tiver uma opção de trazer um jogador tarimbado, um jogador que possa trazer não só a parte esportiva, mas também a parte comercial, o Vasco vai buscar esse jogador. E Richarlison foi contactado pelo Pedrinho. Só que é o seguinte: o Tottenham disse aí não somente ao Vasco, mas como o Fluminense, como vários outros clubes brasileiros que buscaram ele, Flamengo, que não tem a intenção de negociar o Richarlison nesse momento. O Richarlison teve 2 lesões seguidas no Tottenham, inclusive estava fora ainda há um pouquinho de tempo. O Richarlison ainda não voltou e teve 2 lesões musculares. É um jogador que o Tottenham olha com muito carinho e não quer liberar. O Vasco, por meio do Pedrinho, buscou o jogador. A intenção do Vasco, segundo a Aline Nastari, trouxe aí dessa conversa, ela traz o relato de que o Pedrinho procurou pessoalmente o Richarlison, mas a informação que a gente tem é que o Vasco tentaria um empréstimo
para o Tottenham, mas o Tottenham já mandou um recado para todos aqueles que contactaram o Richarlison. Contamos com ele aqui. O Vasco busca um camisa 9 para ser uma sombra para o Verratti ou para brigar mesmo por posição, mas um camisa 9 que chegue para ter a qualidade. Já foi o Pita, já agora o Hirotti, já teve também aí agora o Richarlison. O Vasco está atento ao mercado para ter uma opção segura para ser a sombra do Verratti. E o Vasco também busca um zagueiro. O Joel Silva, inclusive, trouxe uma informação que é um zagueiro que já há uma negociação avançada com um zagueiro, um zagueiro de muita confiança, do que já trabalhou, inclusive, com o Fábio Carille. Hoje, o João Boisse trouxe a informação que o Balbuena seria esse zagueiro. Balbuena, o Vasco tentaria uma negociação aí com o Dínamo para poder trazer o Balbuena para ser o zagueiro do Vasco. Mas o que a gente sabe é o seguinte: o Vasco realmente está no mercado, o Vasco está buscando essas opções, o Vasco quer um jogador de uma idade não tão velho, mas também um jogador já com rodagem. Para quê? Porque o Vasco teve vários problemas na zaga. O Carille é um cara que tem um sistema defensivo como seu pilar e quer um zagueiro de confiança, um zagueiro que chegue para dar ao Vasco esse suporte. O Vasco, por diversas vezes nesse ano, teve muita dificuldade por causa da zaga, que tomou muitos gols. Então o Vasco busca esse nome e busca aí essa mudança de mentalidade na zaga, buscar ter um zagueiro aí com mais qualidade, um zagueiro bom na saída de bola, um zagueiro bom no 1 para 1, um zagueiro bom na bola aérea, para poder formar a sua zaga para o ano de 2025. Hoje também, inclusive, tivemos algumas entrevistas aí, o Piton que elogiou bastante tanto o Paê quanto o Coutinho, disse que se o Coutinho tem sido se cobrado bastante nos bastidores, inclusive hoje o Coutinho, nesse sábado, treinou no CT Moacir Barbosa, ele prometeu isso após o jogo contra o Atlético Mineiro, que ia fazer trabalhos extras, ele esteve junto com o David no CT, o David estava voltando aí de cirurgia, e também a situação do João Vitor, né, que elogiou. João Vitor que falou aquela questão do Ramon, né, foi muito sucinto dizendo que o Ramon não faria falta, celebrou a chegada do Carille, que foi o técnico que subiu o João Vitor da divisão do base. Infelizmente ele não teve tanta chance, mas ele já disse aí que está muito empolgado e que não deve deixar o Vasco nesse momento, porque teve uma proposta pelo João Vitor, porque ele quer ganhar coisas no Vasco e tem um contrato longo ainda. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Qualquer nova informação do Vasco, a gente traz aqui nas nossas redes sociais. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.